Que Deus colocou no meu coração foi ainda este ano. Diga comigo, ainda este ano. Diga para o irmão que está do teu lado, ainda este ano. Pastor, por que ainda este ano? Porque quando chega dezembro, muitas pessoas elas já dão o ano por acabado. Você já parou para perceber sobre isso? Chega dezembro e eles falam, poxa, já acabou o ano. Olha, o ano passou assim. Já acabou, mas não acabou ainda. Faltam praticamente um mês. Faltam 28 dias ainda para terminar o ano. Irmãos, é muito tempo. Se Deus fez então a terra com 7, 6 e descansou 1, quanto mais Ele pode fazer com 28 dias. Eu quero que você compreenda sobre isso, mas nós estamos vivendo em um mundo de muitas dificuldades, muitos problemas. Você olha e tem guerras daqui. Você olha e tem catástrofes de lá, o solo que está se abrindo, o sol que está então a cada dia mais quente. A hora que bate a chuva então vem que parece que vai então destruir tudo. Então nós estamos vivendo em uma época onde, se nós não ajustarmos a nossa fé, nós vamos então ter problemas. Precisamos ajustar a nossa fé. Precisamos estar então com a nossa fé organizada em Cristo. Eu quero então ler esse texto para você, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10 em diante. Quero que você leia junto comigo esse texto, porque eu quero que você tenha uma grande expectativa desse final de ano. Eu quero que você então tenha uma expectativa de um grande milagre nesse final de ano. Eu quero que você então creia que coisas grandes e extraordinárias irão acontecer ainda esse ano sobre a sua vida, aleluia. Você crê nisso? 1 Coríntios 6,10 diz assim: o que eu digo tem grande sabedoria para os que são maduros na fé. Essa sabedoria, porém, não vem deste mundo, nem dos que governam esse mundo, e que estão perdendo o seu poder. Nós falamos de sabedoria misteriosa de Deus, que tinha estado escondida, e o próprio Deus já havia escolhido essa sabedoria para a nossa glória, antes mesmo da fundação do mundo. Nenhum dos que governam esse mundo entendeu essa sabedoria, pois se eles tivessem entendido, não teriam pregado na cruz o glorioso Senhor. Mas como dizem as Escrituras, nem olhos viram, repita comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cadê aqueles que o amam? Então Deus tem preparado coisas grandes para você, amém? Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Você vê pessoas sábias, inteligentes, que não dão certo na vida. Você vê pessoas então bem intencionadas, que não conseguem avançar. Por quê? Por mais sabedoria que você tenha, quando nós vamos olhar para a história de Salomão, fica um ponto de interrogação na vida de Salomão. Salomão foi o homem mais rico e um homem mais sábio. Porém, Salomão, com toda a sabedoria e com toda a riqueza, ele se perdeu ao longo do caminho. Se você for olhar a história dele, você vai perceber que em algum momento ele então caiu. E naquele momento que ele caiu, ele começou então a se comprometer com outros deuses então. E ali, a salvação de Salomão fica em xeque. A salvação de Salomão então não está bem clara diante então da palavra, porque como você começa não é tão importante do que como você então termina a sua jornada em fé. Mas eu quero que você compreenda algo, que nenhuma sabedoria humana é comparada àquilo que Deus ele tem para a tua vida. A sabedoria de Deus, ela é grande para nós, e nós só vamos adquirir ela, nós só vamos então viver com ela, quando nós, através do Espírito Santo, tiver essa revelação. Quando nós temos a revelação do Espírito Santo, as coisas então mudam na nossa direção.
Quando nós temos então a revelação do Espírito Santo, as setas então começam a ser apontadas sobre a nossa vida. E nós precisamos do quê? Desta sabedoria. A sabedoria então do alto. Para que nós venhamos ter um final de ano abençoado, é importante nós buscarmos essa direção do Espírito. Estar mais perto dele. Estar mais próximo então dele. Então veja comigo, ainda esse ano, Deus quer que você esteja mais perto dele. Ainda esse ano, Deus quer você mais perto dele. Tem pessoas que um dia estavam perto do Senhor, mas hoje estão distantes. Há pessoas que um dia então esteve tendo relacionamento com o Pai, orava e sentia a presença de Deus, ouvia um louvor e aquele louvor tocava no teu coração, e talvez hoje já não mais. Por quê? Porque a pessoa vai se afastando de Deus. Você acha que Deus se afasta de alguém? De forma alguma. Deus não se afasta então da pessoa. Quem se afasta então de Deus é a própria pessoa. A pessoa vai ficando longe, vai ficando longe, vai ficando longe, e a hora que ela menos espera, ela já está bem distante do Senhor. Então você precisa de estar mais perto de Deus. Você quer ter um final de ano abençoado? Esteja mais perto de Deus. Olha o que diz o texto. Lamentações capítulo 3, versículo 22 em diante. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Você precisa colocar a sua esperança em Deus. E todas as manhãs a sua esperança, a sua fé, o seu relacionamento com Deus precisa então estar renovado. Deus quer você então pertinho dele. E por isso que você, irmãos, seja você então jovem, seja você então casado, seja você então já de uma idade avançada, você não pode viver com as experiências de ontem. Você não pode então olhar para a situação que aconteceu a semana passada ou o ano passado e você então viveu. Você precisa viver então algo novo. Aquilo que Deus ele quer realmente fazer com você atualmente. Ter uma experiência com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Não é? Eu, por exemplo, acordo às 5h30 da manhã e todos os dias eu faço então aquela live. E aquela live que eu faço não é para as pessoas serem edificadas, é para mim ser edificado. E, consequentemente, as pessoas são edificadas através então da minha vida. Porque ali eu tenho meu momento com Deus, ali eu tenho um momento de leitura da palavra, ali eu tenho meu momento de devocional, ali eu tenho meu momento de oração com o Senhor de manhã, a hora que eu vou começar então o meu dia. Agora, algumas pessoas elas não têm feito mais isso. Você não pode ter consigo uma oração decorada. Você não pode ter consigo uma oração religiosa, daquilo que você então viveu na época dos seus pais. Não. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Você precisa de alimento novo. Hoje, você está aqui no culto de hoje, não está? Você está recebendo um alimento hoje. Mas esse alimento não vai ser suficiente para você então virar o ano. Você precisa amanhã ter o seu momento com Deus. Amanhã você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter o seu momento devocional. E eu quero implantar e estabelecer a cultura do devocional com a igreja. Porque a igreja que consegue manter um devocional com Deus, os seus primeiros momentos na manhã com o Senhor, elas são fortalecidas. Olhe para as pessoas que estão me acompanhando lá na live às 6 da manhã. São pessoas que estão fortes, são pessoas que estão firmes. Dificilmente alguma delas então desviam na fé. Elas estão ali convictas ali, porque todos os dias nós estamos ali renovando a nossa força, renovando a nossa força, renovando a nossa força. Mas tem gente que não renova a sua força, tem gente que então vive das experiências então do passado. Meus irmãos, Deus não tem neto. Deus não tem marido nem esposa. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Você não pode viver agarrado na fé dos seus pais. Você não pode viver agarrado na fé da sua mulher, do seu marido.
Você precisa ter a sua fé. Você precisa ter a sua vida com Deus. Ah, não, pastor, mas minha mulher ora. Mas você também precisa orar. Ah, pastor, mas meu marido ora. Tá bom, não, você também precisa orar. Pastor, mas meus pais oram por mim. Mas você também precisa orar. Porque o seu relacionamento é com Deus. Então Deus, Ele quer você mais perto dEle. Diga comigo, mais perto de Deus. Então ainda esse ano, segundo, Deus quer aumentar a sua fé. Eu tenho certeza que para a vida do Márcio, para a vida da Cristiane, para a vida dessa família, a fé deles foi extremamente acrescentada. A Cristina, não preciso nem falar nada, que a fé que ela tem, do Lucianinho, de todas as lutas e todas as dificuldades, de que aconteceu com a vida do Lucianinho, a fé ela é acrescentada. Sabe, irmãos, existem lutas e provas que nós precisamos de uma fé muito pequena. Mas existem lutas e provas que a nossa fé precisa estar lá em cima. Senão nós não vamos suportar. Nós não vamos então suportar. Então você precisa ter a sua fé acrescentada. Nós não sabemos o que vai acontecer. Você não vê que tem pessoas que perdem um ente querido e se desvia da fé? Porque a fé dela não estava então firme. Você já viu já que tem pessoas então que tem um problema profissional, perdeu o trabalho ou quebrou a empresa, então se desvia? Porque a fé dela não estava firmada. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada no Senhor. Quando chega uma enfermidade, chega uma palavra ruim, chega uma notícia ruim, o que a nossa fé então ela está? Ela está firmada em Cristo ou a nossa fé está então abalada diante da situação? Mateus 17, 20 diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão então dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. A fé dos discípulos desses homens eram tão pequenas, menor do que de um grão de mostarda. Era menor. Porque Jesus disse assim: ó, se a fé de vocês fossem pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, o que vocês pediam iria então acontecer. Não haveria impossível para vocês. Então Deus, ainda esse ano, Ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer que a nossa fé então esteja ajustada nele. Porque, irmãos, grave uma coisa: eu não sou um pregador de emoções. Vocês me conhecem já há bastante tempo, a maioria de vocês. Você não está na igreja para acabar os seus problemas. Seus problemas não vão acabar. Não vão acabar. Vocês precisam então é de fé. E a sua fé então ser acrescentada. Porque a hora que chegam os problemas, porque assim, quando a pessoa está sem Deus, o problema chega para ela, parece um gigante. Mas quando ela está com Deus, aquele problema chega para ela como uma formiga. Ela vai lá então e pisa em cima do problema e continua seguindo. É isso que eu tenho aqui para você aqui nessa manhã. Dizer para você que a sua fé precisa ser acrescentada. Porque os seus problemas virão, mas eles voltarão em nome de Jesus. Porque eles serão pequenos diante daquilo que o Senhor tem feito para você. Me chamou muita atenção a palavra da Cristiane o dia que eu estava ali falando com eles. E ela disse assim: pastor, Deus falou fortemente no meu coração que não seria o fim do Arthur. E eu descansei no Senhor. Fé. Uma fé que não vai ser o fim. Uma fé que não vai terminar essa situação. Uma fé que essa enfermidade não vai te levar então para a morte. Você vai viver muito ainda para a glória de Deus. Esse problema financeiro, Deus vai virar esse cativeiro, vai te dar então escape à vitória. Algumas pessoas aqui estão esperando então um milagre extraordinário para acontecer. É essa fé que você precisa ter para que esse milagre precisa acontecer. Este ano ainda, chega o milagre para a tua vida. Diga comigo, ainda esse ano, o meu milagre vai chegar. Dá uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Então ainda esse ano Deus quer então aumentar a sua fé. Deus quer então fortalecer a sua fé. Terceiro,
Ainda esse ano Deus quer fortalecer os seus laços familiares. Como o diabo tem batido nas famílias. Como o diabo tem então atacado então as pessoas. Porque se nós então estivermos bem em casa, nós vamos conseguir derrubar todos os gigantes que estão lá fora. Com uma pedrinha na mão, nós vamos dar uma pedrada na cabeça do gigante, que é a nossa fé, e ele vai cair por terra em nome de Jesus. Mas, se em casa estiver ruim, nós não temos força. É verdade ou não é? Quando você está brigado com o seu cônjuge, quem já brigou aí com seu marido, com a sua esposa? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, deixa eu ver quantos que já brigaram. Amém, tudo bem. Você vai trabalhar tranquilo? Você tem ânimo para lutar? Sim ou não? Não tem. Quando acontece alguma coisa com o seu filho, com a sua filha, com os seus pais, e vocês se desentendem, você tem aquela mesma determinação para você poder fazer? Sim ou não? Não tem. Você fica sempre, seu pensamento fica voltando naquilo lá. Você não produz. Você não consegue nem orar direito. É verdade ou não é? Você não consegue ter um relacionamento com Deus. Você olha para um lado, olha para o outro e pensa naquela situação. Você então não consegue romper. Mas ainda este ano Deus quer fortalecer os nossos laços familiares. Os nossos laços familiares precisam ser mais fortes. 1 Timóteo 5,8: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negam a fé e são piores do que os descrentes. Nós precisamos então lutar. O diabo está aí, o tempo todo, querendo então fazer arruaça, quebrar casamentos, destruir então famílias, tirar então convívio pai e filhos, tirar convívio então filhos e pais, porque quando ele ganha essa ação, a pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue então resolver os problemas que ela tem. O diabo ele vai lá e bate onde? Naqueles que então estão perto de nós. Usam quem? Aqueles que estão então próximos a nós. Mas ainda esse ano, Deus quer fortalecer os laços familiares. Você terá uma linda ceia de Natal. A ceia de Natal vai estar ao lado da família, das pessoas que você mais ama, aleluia. E você vai ter felicidade. Pastor, mas sou só eu e meu marido. Vocês dois. Pastor, sou só eu, meu marido, mais um filho, 2 filhos, um gato, uma cachorra. Vai ser também. Deus vai proporcionar algo muito lindo e especial para você. E aquilo que o inimigo planejou para ser a sua derrota vai ser a sua vitória. E vai ser o testemunho para você no final do ano. Aleluia. Ainda este ano, Deus vai estar estabelecendo isso para você. Porque o coração de Deus é família. A Bíblia diz: o homem não pode viver só. Eu vou fazer para eles então uma ajudadora. Alguém que vai estar perto. Aí ele olha Adão e Eva e diz assim: não, eles não podem ficar só. Agora vocês vão procriar. Vocês vão então multiplicar a terra. E eles começam então a produzir filhos. Essa é a chamada de Deus para a nossa vida. Família, o nosso maior patrimônio, onde nós vamos estabelecer e lutar então pelo reino de Deus. Diga comigo: ainda esse ano, a minha família será fortalecida. Dá uma salva de palmas a Ele bem forte. Glória a Deus. Ainda esse ano, Deus quer te trazer relacionamentos que te façam avançar. Ainda esse ano, Deus vai te trazer relacionamentos que te fará então avançar. Ontem eu conversei com um rapaz, ele é atleta, ele corre mundialmente, já foi em 11 países correr. Estava ele e o treinador dele. E ele disse assim para mim: olha, um dia eu ia parar. Eu ia parar de fazer isso. Mas ele, e mostrou para mim o treinador dele, ele me incentivou para fazer isso. Ele pagou para mim os treinos para mim fazer. Ele pagava as passagens para mim ir. E hoje então eu estou colhendo frutos disso. Por que eu estou dando esse testemunho para vocês? Porque quando você encontra alguém, quando você cruza com alguém, e você então se relaciona com uma pessoa, aquela pessoa pode te ajudar você a avançar, ou pode fazer então com que você venha ser prejudicado e volte então para trás. Onde nós ainda não chegamos,
é porque nós não alcançamos os relacionamentos que precisávamos então alcançar. Nós precisamos de relacionamentos. O homem foi feito para se relacionar. Se você parece um bicho do mato, você não gosta de gente, você não gosta de pessoas, você precisa mudar isso, porque senão você vai ficar dentro de uma caixinha e você não vai conseguir avançar para o destino que Deus ele tem para você. Pessoas conectadas a outras pessoas fazem com que você venha avançar. Hoje, por exemplo, claro que Deus, o mérito é de Deus, mas toda a história hoje da igreja é porque Deus nos conectou com pessoas que nos levou então para olhar para situações, para mudar situações, para avançar diante de situações e para então avançar. Então eu quero que você compreenda isso. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando você tem também uma pessoa ruim do teu lado, e agora nesse final de ano, Deus vai trazer e Deus vai tirar. Porque tem algumas pessoas que estão perto de você, que não são bênção para você. São pessoas que só te sugam. São pessoas que apenas querem então aproveitar da situação da qual você está. E essas pessoas você precisa então tirar elas de perto de você. Pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas egoístas, você precisa tirar essas pessoas de perto de você, porque se você não tirar as pessoas ruins, as boas não vão chegar. Pastor, mas eu tenho amizades boas, pessoas que realmente me impulsionam, me fazem eu então avançar. Então potencialize isso e crie mais relacionamento com elas, para que vocês possam então romper. Lembre-se, Deus vai mostrar durante essa semana algumas pessoas que precisarão sair do seu WhatsApp. Ainda essa semana, algumas pessoas que precisarão sair das suas redes sociais. E você então vai saber do que eu estou te falando. Só que Deus também, eu tenho uma proposta de Deus, uma promessa de Deus para a minha vida, e Deus falou muito comigo nesse louvor que nós cantamos. Desde quarta-feira, Deus está com esse louvor dentro do meu coração. E a promessa de Deus para a minha vida é que cada pessoa que abandonar por falta de situações, ou pessoas que eu preciso tirar, Deus vai colocar 2 pessoas para poder então suprir aquela necessidade. E eu quero te dizer que se algumas pessoas saírem da sua vida, Deus vai colocar sempre o dobro, para poder então te ajudar você a avançar. Quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ainda esse ano, Deus vai colocar relacionamentos saudáveis, para te fazer a avançar. Por exemplo, o Gilberto está aqui. Quantas pessoas que ele já levou para o profissional de futebol? Se você tem um filho que gosta de futebol, procura ele, porque ele é a pessoa para fazer isso. É uma pessoa para você então estar perto, para fazer com que você então venha avançar e romper. Existem pontes, irmãos. Não, eu só preciso de Jesus. Você já deve ter ouvido isso. Só preciso de Jesus, não preciso de mais ninguém. Errado. Nessa terra você vai precisar de pessoas. Você precisa de Jesus para você ir para o céu, mas nessa terra, para você avançar, você precisa de pessoas. Então quando você se conecta com pessoas boas, você vai avançar. Quando você se conecta com pessoas ruins, você vai então retroceder. Então se conecte com pessoas que vão te fazer avançar. Ainda esse ano, diga comigo, ainda esse ano. E ainda esse ano Deus quer te fazer prosperar muito. Vou repetir, ainda esse ano Deus quer te fazer prosperar muito. Eu creio que ações vão sair esse ano ainda em nome de Jesus. Nós entramos esse ano e nós estávamos com alguns negócios emperrados. E quando foi ontem, anteontem, nós começamos então dezembro e as coisas começaram então a se desenrolar. E eu creio que isso vai acontecer também sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Nós estávamos com uma casa para vender desde o começo do ano.
Quando chegou agora, esse final de semana, nós conseguimos então liquidar ela. Então Deus, Ele tem isso também para a tua vida. Deus, Ele tem isso para a sua história também. Deus vai fazer então algo. Pastor, mas é dezembro o fórum. Deus pode virar a história e trazer então a sua vitória. Pode. A porta pode se abrir. O negócio pode então dar certo. As coisas precisam acontecer. Gênesis 26, 12 e 13 diz assim: Isaac semeou um campo, e nesse mesmo ano, quando foi? No mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, a colheita lhe rendeu 100 vezes mais do que ele plantou. Diga comigo, 100 vezes mais. O Senhor então o abençoou, e ele se tornou um homem rico, e a sua riqueza continuou aumentando até ficar riquíssimo. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai te abençoar tanto, e você vai ser tão abençoado. Você vai começar a abençoar a vida de outras pessoas, você vai prosperar, você vai enriquecer. Pessoas aqui vão enriquecer. Ideias, negócios, situações possam acontecer, e você então vai prosperar. Mas lembre-se, tudo que Deus fizer na tua vida, retribua para o altar, desfrute para a tua vida e compartilhe com a vida de outras pessoas. Aqui está a regra de uma pessoa próspera. Quando uma pessoa é próspera, ela toca o altar. Quando uma pessoa é próspera, ela vive bem. Irmãos, deixa eu dar uma palavra concentrada nesse aspecto agora. Sabe o que eu falo? Fala ou não falo? Eu vou falar. Se você está esperando trocar o carro, agora é a hora. Vá trocar o seu carro. Pastor, eu estou querendo agora reformar minha casa. Vá reformar sua casa. Pastor, eu estou querendo comprar uma outra casa. Vai, mete a cara e vai, que Deus é contigo. Pastor, eu estou querendo ir numa viagem, fazer então um cruzeiro, fazer então alguma coisa. Procura a Rita. Vá viajar, meu irmão. Vá viajar, minha irmã. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Meu pai, ele não teve muitas posses. Meu pai não foi um homem rico, mas ele sempre foi um homem muito trabalhador e muito sábio. E meu pai falava assim: vale mais um gosto do que dinheiro no bolso. Tem gente que está guardando dinheiro e não está então comendo churrasco no final de semana. Pastor, não, eu como churrasco, mas eu tenho dinheiro para comprar um contrafilé, mas eu gosto mesmo de comer aquela ponta de peito dura. Aquela que você bota na boca e fica e não vai. Quando muito você suga o caldo e depois joga fora o resto que não dá para engolir. Deixe de ser miserável, meu irmão. Vá comprar um contrafilé. Não, pastor, o negócio lá está melhorzinho, então compra picanha. O Lula não falou que nós ia comer picanha? Aproveita a vida, irmão. Bora comer picanha. Então eu quero que você... Por que eu estou falando isso? Porque chegou a hora de você desfrutar. De repente você então tem condições de fazer algo, faça. Estava conversando com o Murilo agora há pouco, ele falou: pastor, vou dar uma passeada agora, depois do almoço. É isso aí. De repente você pode agora sair daqui e passear. Vai. Faça algo, porque amanhã nós não sabemos o que é. Prosperidade é você desfrutar daquilo que você tem naquele momento. Eu estou assim agora, né? Eu passo em algum lugar assim, eu vejo... Dificilmente eu entro numa loja para comprar alguma coisa, mas talvez eu passo na vitrine e falo assim: ô Dé, vai lá buscar aquela camisa para o pai. Eu não quero saber o preço. Eu não quero saber como que é. Eu preciso daquela ali e pronto. É assim que a gente tem que comprar as coisas. Você precisa começar. E a hora que você vai na lanchonete, na pizzaria, geralmente seu olho bate sempre no lado do preço, né? Aí você olha lá e fala: vou comprar isso aqui que é mais barato. Comece a mudar, tampa o preço e compre aquilo que você quer comer. Desfrute daquilo que Deus está te dando, porque a prosperidade está sobre a sua vida. E eu quero que você entenda que ainda esse ano você vai desfrutar do melhor de Deus. Se você tem um sonho de comer peru, você vai comprar um peru, vai assar esse peru,
Depois você corta uma fatia do peito e leva lá em casa, porque nós gostamos também de peru também, tá? Mas que você possa então comer o peru no seu Natal, amém? Por falar em Natal, depois nós vamos fazer domingo que vem na ceia. Eu vou anunciar para vocês a programação do final do ano, mas eu estou pretendendo ao domingo de Natal não fazer o culto à noite, só fazer de manhã, para deixar o pessoal toda a noite tranquilo, para poder então desfrutar. E o culto da virada, não ter o culto de manhã, ter o culto só à noite, o culto da virada. Então nós talvez faremos esse ajuste para poder então ficar bom para todo mundo participar. Mas se programe aí para o culto da virada e para o domingo de Natal, porque nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor no Natal, no domingo de manhã, estaremos aqui na virada, amém? Em nome de Jesus, para glorificar ao Senhor e entrar o ano glorificando ao Senhor. Então, Deus Ele quer te fazer prosperar e prosperar muito, você crê nisso? Diga comigo, ainda esse ano, Deus quer mudar a minha vida e o patamar da minha história. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu falei hoje com você que Deus Ele quer então te levar mais perto dEle. Deus Ele quer aumentar a sua fé. Deus Ele quer que você reconstrua os laços familiares. Deus quer de você então, sabe, relacionamentos saudáveis. Deus quer então que você venha prosperar e ter uma vida abundante no Senhor. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos, para aqueles que realmente entregaram a sua vida a Ele, o único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa história. Feche os seus olhos e eu não sei como você está agora. Eu não vou chamá-lo aqui à frente, até porque não caberia todo mundo para estar aqui. Mas eu quero muito que você entregue a sua vida para o Senhor totalmente. Não sei qual tem sido o nível espiritual que você tem andado, que você tem vivido, mas eu quero que você então, sabe, entregue o seu coração a Ele de verdade. Se você está fora dos caminhos do Senhor, volte para dentro. Não fique fora não. Sabe, irmãos, a promessa de Deus para a nossa vida é muito grande. Eu, como pai de 4 filhos, eu olho para os meus filhos e tem hora que eles estão fazendo alguma coisa e eu digo assim, meu Deus, eles não deveriam estar fazendo isso, porque a promessa que o Senhor tem é essa para eles, eles não podiam estar fazendo isso. E eu, sendo gente, sendo homem, sinto isso. Imagine Deus olhando para você, uma promessa tão grande que Ele já tem para a tua vida, que Ele já prometeu para você. E tem momento que você está para um lado, tem momento que você está para o outro, tem momento que você está tão preocupado com a situação que está na sua vida. Deus está falando contigo agora, pare, confie nas promessas, confie nas promessas, tenha paz, tenha tranquilidade na jornada, porque Deus, Ele é contigo. Eu sei que as tribulações e as ondas tentam muitas vezes nos derrubar, mas fique firme. Nós somos a descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, enxertado na videira que é Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, mas eu vivi uma vida muito errada. Pastor, eu sou uma pessoa que eu pequei demais na minha vida. Pastor, olha quem eu fui. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Talvez você está aqui e você já matou, você já roubou, talvez você já se prostituiu, talvez você já abortou, talvez você já desejou a morte de alguém, talvez você já fez tantas coisas que é até horrível de falar. Mas eu venho aqui nessa noite, nessa manhã, como seu pastor, para te dizer que se você crê,
Jesus já perdoou os seus pecados. O diabo é um acusador, ele fica sempre lembrando dos seus pecados. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele já lançou no mar do esquecimento. Ele não se lembra daquilo que nós fizemos. Nem de ontem, pastor, nem de ontem. A Bíblia diz que os meus pecados podem ser vermelhos como a escarlate. Se eu crer no Senhor como meu Salvador, ele se transforma branco como a pura lã. Então eu quero que você tire todo tipo de pensamento e de julgamento na tua mente e no teu coração, porque o Senhor quer te fazer avançar ainda esse ano, meu irmão e minha irmã. E talvez essa trava do julgamento esteja então bloqueado a tua vida. Basta você confiar no Senhor. Basta você ser sincero diante de Deus. Sincera diante de Deus. E o perdão de Deus vem sobre a sua vida. Porque a graça é o favor imerecido do Senhor para cada um de nós. Pastor, mas você fala de graça. Abraão viveu a graça. Como assim, pastor? Abraão viveu a graça? Pare para pensar. A promessa de Abraão era com Isaac. Mas ele, Sara, se antecipa e vem Agar no meio. Nasce Ismael. Era para Abraão ter vivido então uma vida frustrada. Mas o Senhor disse assim: Abraão, daqui para frente é uma nova história. Isaac, bora, vamos para frente, Abraão. Eu ainda tenho uma promessa para a tua vida. Então eu quero te dizer que a graça de Deus alcançou todos os homens e mulheres da Bíblia, e vai alcançar a sua vida também. Não importa qual é o seu problema, o Senhor, Ele quer então trazer essa libertação nesse momento e te dizer que ainda esse ano Ele quer virar o seu cativeiro e virar a sua história, virar a sua vida de uma forma especial. Você crê nisso? Vai falando então com Deus enquanto o Ministério de Louvor adora com esse